Caro colega, o que fazer se o seu cliente médico for interditado cautelarmente? Acompanhe que nós vamos falar sobre a interdição cautelar médica. Bom, a interdição cautelar médica está prevista na Resolução do Conselho Federal de Medicina 2145 de 2016. É o que aprova, a resolução que aprovou o Código do Processo Ético Profissional. A cautelar de interdição, como o próprio nome já diz, é uma medida cautelar, é um ato de precaução. Não é ou não deveria ser considerada como punição. É uma medida processual e que determina a suspensão da atividade, do exercício da atividade médica por 6 meses, prorrogável também esse prazo por mais 6 meses, portanto, é o prazo máximo de 12 meses. Esta medida, ela deve ser determinada e resolvida pelo Pleno do Conselho Regional de Medicina. É o maior órgão do Conselho e é um órgão de segunda instância. Em tese, pelo menos é o que se propõe, essa medida cautelar, é para a proteção da sociedade no que para nós aqui resta entender que seria a prevalência do interesse coletivo sobre o interesse individual. Então seria uma medida cautelar que afastaria o médico do exercício das suas funções por 6 meses ou até 1 ano e que essa omissão ou ato realizado pelo médico que motivou essa interdição poderá ser aplicada no processo ético ou mesmo durante o processo e até mesmo em grau de recurso. É uma medida que pode a qualquer tempo ser retirada. Vamos ver aqui só um ou dois artigos desta resolução para que nós possamos entender melhor o que ela propõe. Aqui está a resolução já no seu artigo 25 que eu deixei aqui já preparado. No artigo 25 nós temos a seguinte redação. O Pleno, primeira questão que nós temos que colocar é o Pleno, que é o órgão máximo do CRM, que é um órgão de 2º grau, e eu sugiro que vocês, como advogados que vão atuar em direito médico, se interem do julgamento. Todos os julgamentos de processos éticos e disciplinares nós temos que conhecer profundamente. E nós vamos ter vídeos sobre isso e vamos ter lives também em que nós vamos tratar desses assuntos. Então vamos lá, no artigo 25, o Pleno do CRM, por maioria simples de votos e respeitando o quórum mínimo, poderá interditar cautelarmente o exercício profissional de médico cuja ação ou omissão decorrentes do exercício de sua profissão esteja notoriamente prejudicando seu paciente, a população ou está na iminência de fazê-lo. A interdição cautelar poderá ser aplicada quando da instauração do processo, no curso da instrução ou na sessão de julgamento ou ainda na fase recursal. Esses casos têm que ser imediatamente informados para o Conselho Federal de Medicina. Então vejam que é uma medida adotada apenas pelo Pleno e não por uma Câmara, pelo Pleno do Conselho Regional de Medicina, deve ser aprovado por maioria simples, isso tendo em vista o quórum mínimo necessário para a sessão. E é em decorrência de uma ação ou omissão de um médico que esteja colocando com essa ação ou com essa omissão, esteja colocando em risco o seu paciente, a população, ou então já esteja em vistas de fazê-lo. Então nós temos que entender
que ela não pode ser jamais considerada uma punição, porque é uma medida cautelar, seria uma medida processual como nós estamos habituados no processo judicial, ter as medidas cautelares. Eu entendo que é possível sim fazer uso das medidas cautelares, até mesmo em sede administrativa. Muita gente entende que não, eu entendo que não há objeção. Mas o que me preocupa é por se tratar de uma medida drástica. É uma medida violenta, porque ela é aplicada imediatamente. Quando é definida, ela já é aplicada imediatamente. E o impedimento do médico será total ou parcial. Então, quer dizer, o médico poderá ser impedido de atuar, vamos imaginar que seja um cirurgião. Ele não poderá fazer as consultas e não poderá fazer as cirurgias durante 6 meses ou até 1 ano. E aí nós precisamos verificar a causa, né? Exatamente o que aconteceu. É uma medida que deve ser uma medida excepcional, tanto que exige a determinação do pleno, né? Mas nós temos aqui uma incoerência. Dentro das punições aplicadas ao médico no processo de ético-disciplinar, nós temos a suspensão de 30 dias. É uma punição. No caso do advogado, ele pode ser suspenso até 12 meses. No caso do enfermeiro, até 90 dias. O médico, 30 dias. Aí vem por uma medida excepcional e pode-se aplicar a suspensão por até 1 ano. Então, alguma coisa não está certa aqui, né? Elas estão desproporcionalmente organizadas, esses prazos. E o que é importante, já que é uma medida que é drástica e pode ser implementada como suspensão do exercício parcial ou total, a decisão tem que constar se é total ou se é parcial. E se for parcial, de que forma se dará? Então, é um médico cirurgião e que também atende a consultas, ele estará impedido de fazer uma delas. Então, tem que colocar na decisão, tem que ser explicado. Essa decisão ela tem abrangência nacional. Normalmente, quando o conselho aplica, ele já comunica a todos os conselhos também do país para que não haja possibilidade do médico se inscrever em outro conselho. Então, também é publicada no Diário Oficial e também no sítio eletrônico do site do Conselho Regional de Medicina. Então, são situações graves. E o que me preocupa mais? O que preocupa, na verdade, os advogados especialistas em direito médico, que nós temos conversado sobre isso ultimamente, que nós que participamos de um processo ético e que, na verdade, não existe ali no processo a determinação de que será obrigatória a participação do advogado. Mas eu, como advogado especialista nessa área, eu sugiro que sim, que o advogado participe. E é essa a ideia, não simplesmente por garantir esse trabalho, mas sim para que o médico tenha uma efetiva defesa. E venhamos e convenhamos, tem sido aplicada a interdição cautelar para situações de publicidade médica, ou até mesmo casos de participação do médico em redes sociais e alguns casos em que o médico é interditado cautelarmente por 6 meses por ter feito uma publicação que, segundo o conselho, ela está fora dos padrões éticos exigidos. Tá certo, eu acho que tem um código de ética e existe um processo para avaliar tudo isso. Agora, nós precisamos ver se é realmente adequado, se é proporcional, se é razoável fazer essa suspensão de 1 ano para um médico que está sendo acusado de de fazer publicidade ou então de atuar de uma certa maneira nas redes sociais e essa medida, essa ação ou omissão, na verdade seria a ação aqui do médico, né, seria comissiva a atividade, estaria prejudicando o paciente, a população ou estaria na iminência de fazê-lo. Precisamos ver até que ponto, né? Até que ponto essa publicidade, a não ser que seja uma publicidade ofensiva, abusiva, que traga ou
inverdades ou ainda afete moral, afete a ética, né? E aí, obviamente, tem que ser avaliado. E a extensão desse dano, né, que pode ser causada. Nós tivemos recentemente, não recentemente, nos últimos anos, nós tivemos algumas decisões, algumas medidas cautelares que ficaram conhecidas, como uma médica que foi interditada cautelarmente por divulgar tratamento falso, uma outra médica que também ficou conhecida essa interdição, de uma médica que divulgou pele humana e sacos plásticos cheios de gordura humana logo após uma cirurgia. E também de um médico do Rio Grande do Sul que teve 127 mulheres que o acusaram de abuso. E um caso mais grave daquele médico que ficou conhecido, né, pelo apelido Dr. Bumbum, que foi cassado pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás, e enquanto não havia o referendo do CFM, do Conselho Federal, que é necessário, ele continuou atuando. E nessa atuação provocou a morte de mais uma paciente. Esse caso é gravíssimo, é grave, é extremamente doloroso para a família entender que um médico que não tem a capacitação técnica para fazer um procedimento o faz mesmo estando proibido de fazê-lo pelo Conselho. E toma uma medida de extrema má-fé. Esse é um caso grave. Esses exemplos que nós demos aqui são exemplos graves de comprometimento moral, ético, isso eu concordo. É uma medida cautelar que pode sim ser utilizada nesse sentido, mas utilizar o mesmo peso e a mesma medida para um médico que faz uma publicidade, entre aspas, irregular, ou participa das redes sociais de uma maneira que o CRM entende não ser ética, aí tem uma distância muito grande. Nós temos que avaliar isso, né? E por isso nós, como advogados especialistas, temos que auxiliar o médico nisso, né? Tanto que pode ter recurso, pode ter em prazo de 30 dias para o recurso para o Conselho Federal de Medicina. Este recurso tem tramitação prioritária, portanto o CRM não pode ficar segurando esse processo, tem que encaminhar e que vai ser analisado na primeira plenária subsequente. O processo fica parado, nós temos que acionar a corregedoria, inclusive, do Conselho Federal. A gente espera que isso não precise, não seja necessário. E um outro ponto também importante é a possibilidade de utilização de medidas judiciais. Nós sabemos que as medidas judiciais não podem ser impostas em face das decisões do Conselho, porque nós estamos falando de decisões administrativas de um órgão que tem a competência de fiscalizar e atribuir essas punições caso sejam necessárias aos médicos. Administrativamente, nós sabemos que nem é possível, não é possível, inclusive, discutir o mérito, mas sim no judiciário, por meio até mesmo de um mandado de segurança, pode-se discutir a legalidade do procedimento, a proporcionalidade, a razoabilidade, se foi respeitado, se foram respeitadas o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. Então nós temos que discutir isso. Houve legalidade, a legalidade foi aplicada ao caso, o médico teve ampla defesa, teve o contraditório, pôde se utilizar de todas as formas de prova que ele tinha para negar aquilo. Então é realmente um caso complicadíssimo e que gera obviamente, aí muita polêmica, e vai gerar. É delicado, é polêmico, é direito médico. E é por isso que nós temos que atuar nessa área, porque nós temos que estar preparados. Primeiro, entender como se dá o processo no CRM, como se dá todo o desenvolvimento do julgamento no Conselho Federal e entendermos de que maneira nós podemos ajudar o médico, principalmente aquele médico que tem condições de provar que ele não causa dano à sociedade, não causa dano ao paciente e nem está na iminência de fazê-lo. É essa a ideia. É um assunto
que deve ser colocada em discussão. A discussão tem que ser mais ampla, não deve ficar só aqui no nosso canal, mas espero que aqui no nosso canal nós possamos discutir esses dados que eu acabei de passar e quero que vocês falem comigo. Vamos enviar as questões, vamos enviar as sugestões, as críticas, vamos comentar esse assunto, vamos enriquecer o nosso conhecimento em direito médico para que nós possamos ter sucesso nesse trabalho e ajudar tanto o médico, nesse caso específico, quanto outros profissionais em outras situações que nós possamos atuar. É isso, até a próxima e um forte abraço.